irmãos, saúde os irmãos com a santa paz do Senhor, amém. Como ainda estamos num período de confinamento social por causa do coronavírus, os cultos que iriam ser realizados presente com os irmãos aqui no templo, vai ser online, amém. Então vamos se desligar dos nossos afazeres e vamos prestar atenção no que o Senhor tem a falar conosco, amém. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus da glória, por estar na tua presença, ó Pai. Transforma, Senhor Deus da glória, cada um que está assistindo, ó Pai, estes cultos, Senhor Deus da glória, que nós estamos, ó Pai, em meio das redes sociais, propagando o Evangelho, Senhor Deus da glória. E tudo é para Ti, todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor Deus da glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 50, a partir do versículo 1 em diante, que diz assim: O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça. Pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel. E eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Amém? Agora vamos passar para o ministério de louvor. Jesus em tua presença, reunimos aqui. Cantamos tua face, cantamos a ti. Hoje dia tua morte, perseguida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração de paz. Jesus em tua presença, reunimos aqui. Cantamos tua
Amém, irmãos? Agora vamos passar para a ministração da palavra. Amém.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Queremos saudar a todos mais uma vez, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Ele por estarmos aqui mais uma vez, através dessa rede social, através da internet, para ministrar a sua poderosa palavra, mais uma vez, sua palavra que é o nosso regulador de conduta. Nós estamos nesse dia 1º de junho de 2020, estamos no 74º dia de confinamento, isolamento social, quarentena, como quiserem denominar. Nós estamos cumprindo todas as determinações das autoridades governamentais, das autoridades do Ministério da Saúde. Estamos honrando todas as orientações. Evidentemente que o que nos move a obedecer é a ordem da palavra de Deus, que diz que todos nós devemos obedecer às autoridades constituídas, embora muitas vezes, por conhecimento de princípios e padrões da Bíblia Sagrada, nós discordemos delas, mas como temos que nos submeter, estamos obedecendo, cumprindo esse decreto do governo do estado e da prefeitura de Fortaleza, que decretaram esse confinamento por causa do coronavírus. E a última prorrogação foi até dia 31 de maio, ontem, e hoje, dia 1º de junho, inicia-se uma retomada gradativa orientada pelo governo do estado e o prefeito da cidade. Nós damos graças a Deus, sabemos que temos falado muitas vezes que o isolamento horizontal é prejudicial, prejudica mais do que o vertical. Não é opinião nossa, mas assim como tem técnicos da área que orientam sobre o isolamento horizontal, também existe técnicos da área da saúde que discordam do isolamento horizontal e concordam e até recomendam o isolamento vertical por conta dos vulneráveis, inclusive aqueles que têm menos condição financeira, a despeito da liberação do governo federal de R$600 durante 3 meses, mas mesmo assim há aqueles que não conseguiram receber por alguma dificuldade e que por isso precisam trabalhar. Há aqueles que estão perdendo emprego, que já perderam emprego e estão sem esperança, mas nós estamos honrando, evidentemente, todas as normas e determinações. Louvamos a Deus mais uma vez, porque até aqui nenhum dos membros das nossas igrejas foram atingidos por esse vírus maldito. Deus tem cumprido sua palavra e tem nos guardado. E ainda que tivéssemos que passar pela enfermidade, ainda assim continuaríamos crendo que Deus nos guardaria até o fim.
Portanto, damos graças a Deus. E durante esses dias, nós temos estudado a palavra de Deus durante esses 74 dias de confinamento. Os templos foram fechados, né? Não podemos abrir as portas para realizar cultos congregacionais, mas nós temos ministrado a palavra de Deus através de lives e através de ministrações online, né? Nós temos agradecido a Deus porque temos falado dentro da Bíblia Sagrada os assuntos que envolvem as crises pelas quais nós que estamos no mundo passaremos. Nós passamos, nós já passamos, nós estamos passando e nós passaremos. Não é a última epidemia, a Bíblia Sagrada diz que haverão epidemias. A das grandes epidemias, essa do coronavírus é a 11ª grande epidemia pela qual o mundo já passou. E morreram muitas pessoas, houve epidemias que morreram muito mais pessoas do que as que têm morrido durante a epidemia do coronavírus. Temos constatado por informações dos órgãos oficiais que continuam morrendo muito mais pessoas de câncer, do coração, de depressão, de sarampo, tuberculose. Tem morrido muito mais pessoas dessas doenças do que do próprio coronavírus. Então, a violência tem matado muito mais gente do que o coronavírus. E nós, assim como temos dado tamanha importância ao coronavírus, os nossos governadores deveriam dar também atenção tanto quanto tem dado ao coronavírus, porque aí nós teríamos uma assistência melhor, maior e devida pelos órgãos que governam o nosso país. Mas, queridos, nessa oportunidade nós queremos mais uma vez estudar uma passagem da Bíblia Sagrada e evidentemente que a nossa intenção é cada dia orientar melhor os membros das nossas igrejas, aqueles que têm compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos tratado temas variados, mas sempre voltados para a pandemia, para a crise do coronavírus. E nessa oportunidade nós queremos tocar em mais um tema baseado na palavra de Deus. E o tema que nós queremos compartilhar com você nessa oportunidade é a respeito das exortações da travessia. As exortações da travessia, baseado no capítulo 31 e 32 do livro de Deuteronômio. Evidentemente, nós não vamos ler os 2 capítulos, mas nós vamos ler apenas alguns versos, inclusive um versículo também do livro de Josué, mas nós queremos fazer uma analogia desse episódio que aconteceu com a vida do povo de Israel, na sua trajetória ali, quando chegaram perto, frente ao Jordão, e eles tinham que atravessar o Jordão para possuir a terra. E nós, observando essa experiência dos hebreus ali na travessia do Jordão, nós observamos que Deus fez algumas exortações, deu algumas orientações ao povo que saiu do Egito e durante 40 anos esteve no deserto por causa da sua desobediência. Deus estava ali para cumprir a sua promessa
não podendo ele, por causa do povo, cumprir que aquele povo que saiu do Egito entraria na terra prometida, mas por causa da desobediência, rebeldia e dura serviço do povo, muitos deles faleceram durante o trajeto, e ali estava um grupo menor, evidentemente. Nem Moisés tinha permissão de Deus para entrar na terra, mas o povo, aqueles que representavam a nação de Israel, os hebreus, eles possuiriam a terra prometida por Deus, mas eles fariam isso após atravessar o Jordão. E nós queremos, nessa oportunidade, ver esse episódio, lendo alguns versos desses 2 capítulos e tirar deles lições preciosas para as nossas vidas nesse momento de transição. O texto que nós queremos ler é do capítulo 31, são os versos 3, 4 e 8. Aliás, de 1 a 8, 31 de 1 a 8 e o verso 27. Do capítulo 32, apenas os versos 7, 16, 18 a 20, que diz o seguinte: prosseguindo Moisés, falou ainda estas palavras a todo o Israel, dizendo-lhes: 120 anos tenho eu, hoje, já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuais. Josué passará adiante de ti, como o Senhor disse. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra aos quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos entregar, fareis com eles conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Aleluia. Perceba que o texto sagrado diz: farei conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Verso 6: sede fortes e corajosos, não temais, aleluia, nem vos atemorizei diante deles. Vejam, não temais, sejam fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia. Então chamou Moisés a Josué e lhe disse, à vista de todo Israel: sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais lhes daria. E tu farás herdá-la, tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes, porque, verso 27, porque conheço a vossa rebeldia e a vossa dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Capítulo 32, verso 7 diz: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos, geração em geração, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Com deuses estranhos o moveram a zelos, com abominações o provocaram a ira.
ofereceram sacrifícios aos demônios, não a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Vendo isto, o Senhor os desprezou por causa da provocação que lhes fizeram os seus filhos e suas filhas. Verso 20, e disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque geração perversa são eles, filhos em quem não há fidelidade. E Josué, no capítulo 1, verso 5 diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Não deveriam cruzar o Jordão com essas práticas e manchas. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, esse texto sagrado, que é parte de um texto longo, 2 capítulos, 31 e 32 de Deuteronômio, e mais o início do livro de Josué, esse episódio narrado aqui nos traz grandes lições. O povo de Israel estava a ponto de concluir, consolidar a promessa que Deus lhes havia feito, de tirá-los do Egito, da escravidão do Egito, e lhes conceder uma terra boa, que manava dela leite e mel, os 2 alimentos mais completos que nós conhecemos. Leite e mel, dela manará leite e mel. Então eles estão agora ao ponto de entrar, mas Deus haveria de cumprir, além de toda a sua promessa, ele também haveria de cumprir naquela conclusão, início de uma nova etapa na vida do seu povo. Ele tinha que parar o povo, advertir o povo e mostrar para o povo que o que eles fizeram durante o trajeto do Egito, do deserto, eles precisavam ali, antes de entrar para possuir a terra, eles precisavam parar, meditar, refletir, observar a palavra do Senhor, porque ele estava a ponto de possuir uma oferta gloriosa de Deus, possuir a terra boa. Eles estavam ali e Deus precisava orientá-los. Nós estamos, durante estes 74 dias, cumprindo como que um trajeto. Evidentemente que o trajeto do povo de Israel durou 40 anos. Nós estamos há 74 dias de confinamento, de isolamento social, e nós temos enfrentado dificuldades, evidentemente. Alguns têm enfrentado a notícia que foram despedidos dos seus empregos, outros têm enfrentado
as filas grandes para receber a ajuda do governo. Outros têm sido acometidos do coronavírus. Nós sabemos que não são tantos quanto se esperava, tantos quanto eram anunciados pelas próprias autoridades. Outros têm enfrentado dificuldade com a escassez de alimento dentro das suas casas. Outros têm enfrentado a preocupação com amigos, membros das suas famílias e até pessoas amigas que foram acometidas pelo coronavírus. De maneira que, durante esses 74 dias, nós experimentamos situações adversas. Evidentemente que nós devemos saber que Deus nunca se ausentou de nós. Deus nunca faltou a nós. Deus nunca deixou de estar presente. Deus não, a Bíblia diz que Ele zela em cumprir com as suas promessas. Ele não será infiel jamais. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Portanto, Deus tem nos assistido, nos olhado, visto a situação específica de cada um de nós, e eles que zelam cumprir com as suas promessas, Ele precisa, em cuidando de nós, nos orientar, nos advertir, nos alertar, para que nós possamos ter uma vida, uma vivência em harmonia com a sua vontade, com a sua palavra, a fim de que Ele possa cumpri-la nas nossas vidas. É evidentemente que muitas pessoas acham que Deus é obrigado a nos assistir, Deus é obrigado a nos acolher, a nos socorrer, a nos suprir, a nos alimentar, a nos guardar, não importa de que maneira, não importa que tipo de vida nós vivamos, porque Deus é amor e Deus não desampara ninguém. Mas, meus queridos, a verdade é que Deus é realmente amor. Deus é zeloso, Deus é amoroso. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é realmente bom. A Bíblia diz que a sua misericórdia dura para sempre, a sua bondade é de eternidade a eternidade. Deus é Deus. Mas acontece que Deus é Deus, e por Ele ser Deus, tanto Ele cuida de nós, quanto nos dá os ditames, as orientações, as condições, o caminho, os meios, para que nós andemos na sua presença, porque Ele não se une com o mal, Ele não se une com o pecado. Aonde existir o pecado, a Bíblia diz que há uma separação entre nós e Deus, fazendo com que Ele não nos escute. O livro de Isaías, no capítulo 59, os versos 1 e 2, que é repetido pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, verso 26, o texto lá de Isaías diz que o braço do Senhor não está encolhido para não poder salvar, e nem o seu ouvido fechado para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades, as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus, fazendo com que Ele não nos ouça. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala e repete praticamente isso em Romanos, no capítulo 3 e no capítulo 6. No capítulo 3 ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no capítulo 6 ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, porque todos pecaram, estão distanciados de Deus, carecem da glória de Deus. E a glória de Deus, meus amados, ela é exercida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
A grande glória de Deus não é vencer um exército, não é destruir uma nação, não é destruir a terra que não presta mais para nada. A grande glória de Deus, meus amados, está em nosso Senhor Jesus Cristo para buscar e salvar o perdido. Essa é a grande glória de Deus. Muitas vezes nós tendemos a pensar que a manifestação da glória de Deus é quando alguém é curado de câncer. Mas não é a grande glória. Ou outras vezes, quando nós somos livres de um assalto, é glória de Deus, mas não é a grande glória de Deus. A grande glória de Deus, muitas outras coisas, mas a grande glória de Deus está no fato em que Ele deu nosso Senhor Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e nos livrar da culpa, da pena, do poder e da presença do pecado e nos dar o direito de morar na nova terra e ter acesso ao novo céu. Está na presença de Deus. Portanto, meus queridos, amados irmãos e irmãs, Deus sempre está presente. Deus está sempre pronto para abençoar. Mas nós precisamos estar vivendo, experimentando, praticando aquilo que Ele orienta na sua palavra. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Nem o próprio homem o entende, porque o coração do homem é pecaminosamente corrupto. Só Deus para compreender o coração do homem. Portanto, as nossas tendências, as nossas carências, as nossas vontades, os nossos entendimentos, as nossas razões, as nossas justificativas, todas elas são manchadas pelo peso da pecaminosidade, da prática da iniquidade e, portanto, por isso, Deus precisa, para estarmos experimentando da sua presença, Ele precisa nos dizer como entrar na sua presença. Nesse momento da vida do povo hebreu, do povo de Israel, eles estavam para possuir a promessa de Deus, que era a terra prometida. Mas como as coisas de Deus envolvem santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia e graça de Deus, procedentes da verdade, então, se nós quisermos herdar a bênção, a promessa de Deus, a nossa vida tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Nesse episódio, meus queridos, a primeira coisa, aliás, uma das coisas que o Moisés fala para o povo é aquilo que Jeremias, em suas lamentações, no livro de Lamentações, ele fala também. Veja, por exemplo, no capítulo 3 de Lamentações, nos versos 21 a 26, está escrito assim, verso 19 a 26, diz assim: lembra-te da minha aflição e amargura, lembra-te do absinto e do fel. Verso 20: minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro em mim. Torno a trazer isso à memória, portanto tenho esperança. Na outra tradução diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Há um cantor que gravou um cântico baseado nesse texto, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 22 diz: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã.
Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que os busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, a última pregação de Moisés, ao chegar diante do Jordão, o povo que restou das consequências da sua desobediência, ele reúne o povo ali e ministra o seu último sermão. Esse sermão de Moisés está no capítulo 31 e 32 de Deuteronômio. Nós lemos deles alguns versos. O Moisés, ele, que no próprio texto diz que Deus disse que ele não entraria, por conta de que ele, ainda vendo todo o comportamento do povo, e como pastor, com o seu coração pastoral, sempre clamava, sempre intercedia, sempre suplicava a Deus pela conservação do povo, ele exorta o povo, como está no verso 4, ele diz: o Senhor lhes fará como fez em a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu como a sua terra. Moisés conclama o povo, meus queridos, e nós precisamos entender isso, porque nós estamos a ponto de sair desse isolamento social, mas precisamos sair dele, é como se estivéssemos atravessando o Jordão para começar uma nova etapa das nossas vidas. Os hebreus, eles estavam concluindo uma travessia de 40 anos, uma peregrinação de 40 anos no deserto, e estava a ponto de sair dela e começar uma nova experiência de vida. E Moisés, no seu último sermão, ele exorta o povo. Em primeiro lugar, está no verso 7 do capítulo 32, ele diz: lembra-te dos dias da antiguidade. Lembra do texto que nós citamos? O Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabemos que muitos de nós têm conduzido, têm levado, têm permanecido com coisas na nossa mente que não nos dão esperança. Muitos de nós tivemos sérias experiências desagradáveis, tristes, nós acompanhamos pessoas e certas experiências negativas durante esses 74 dias que não nos dão esperança. Mas a primeira exortação do Moisés aqui é que as pessoas olhem para trás e vejam as providências de Deus como referencial para a nova vida. O que Deus tem feito a você? Deus tem preservado a sua vida? Deus te tem mantido sustentado, a despeito de em alguns momentos não você ter aquilo que você esperava, mas você teve, Deus esteve com você. Aquilo que deve mover a nossa vida após a travessia da pandemia é aquilo que nos dá esperança, não é aquilo que nos traz tristeza. E Moisés exorta o povo a
exercer a fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus que agiu na vida do povo durante todo o trajeto. Continuem a exercer, e aí nós passamos para o Novo Testamento. Evidentemente que aquilo que está repetido no livro de Romanos pelo apóstolo Paulo, ele diz: o justo viverá da fé, aquilo que Abacuque falou 600 anos antes da vinda de Jesus à terra. O justo viverá pela fé. Então Moisés está dizendo para esse povo que vai herdar a terra da promessa: exerçam a fé no Deus que lhes deu todos os livramentos, que lhes deu toda a provisão, que lhes deu toda a guarda e a proteção durante 40 anos no deserto. No deserto. Moisés exorta o povo a experimentar nova vida pela fé. Em segundo lugar, Moisés fala ao povo que a notícia da terra do Jordão, essa experiência de entrar e possuir, começar uma nova experiência, se formos olhar para as nossas condições, para as nossas forças, isso nos dará insegurança e incerteza. Por isso que a exortação, quando ele fala no versículo 3 do capítulo 31, ele diz assim: o Senhor teu Deus passará adiante de vós. E o verso 8 diz: o Senhor é quem vai adiante de vós. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Ah, meus queridos, não podemos achar que esses 74 dias foram dias de experiências ruins. Nós devemos olhar para trás e ver que Deus nos proveu, Deus nos guardou, Deus nos manteve saudáveis. Muitos de nós, a maioria de nós, alguns sofreram, foram acometidos, mas foram livres, ficaram curados. O fato de entrarmos na nova experiência de vida não deve trazer às nossas mentes incerteza, algo que vai acontecer. Você que perdeu o emprego, quem sabe, será que eu terei novo emprego? Como que eu vou sustentar os meus filhos, a minha família? O que acontecerá? Não podemos, nós que tivemos a vitória nas nossas vidas durante todo esse trajeto desses 74 dias, não podemos estar inseguros. Por quê? Porque o Senhor, Ele irá adiante de nós. O Senhor é quem atravessará por nós, é quem nos conduzirá. Portanto, não há motivo para insegurança e nem para incerteza, assim como não havia para o povo de Israel naquela travessia. Uma terceira lição que nós aprendemos, meus amados, com essa passagem, essa experiência do povo de Israel, é que não apenas a vitória de Deus tem que ser vista, mas também a sua fidelidade que é anunciada. Deus proveu, Deus estará conosco, doravante, mas Deus proverá tudo nas nossas vidas, porque Ele é fiel. A Bíblia Sagrada diz que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Moisés fala da vitória, Moisés fala da fidelidade de Deus, mas existe algumas coisas que ele também, na sua exortação, no seu sermão, fala para o povo, adverte ao povo, e assim como o povo estava saindo do deserto para apropriar-se da terra prometida, agora nós estamos
saindo da pandemia, saindo do isolamento, saindo do confinamento, estamos entrando numa nova experiência de vida, e nós precisamos saber que Deus, para nos manter com o intuito, com a intenção de nos manter na sua presença, Ele também nos exorta, assim como Moisés fez com o povo de Israel, também Deus, pelo seu Espírito, faz conosco nestes dias de saída, de confinamento, para a gradativa retomada da nossa vida normal. E veja, por exemplo, o que Moisés faz no verso 27 do capítulo 31, ele diz assim: porque conheço a vossa rebeldia e a vossa dura cerviz, eis que vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. O que Moisés está dizendo para o povo? Moisés está dizendo para o povo que eles precisam estar atentos quanto às suas atitudes relacionadas à rebeldia e à desobediência aos mandamentos de Deus. Meus amados, a bondade, a fidelidade, o amor, a longanimidade, a benignidade de Deus está pronta para nós. Mas nós, para experimentarmos cada uma delas, nós precisamos estar vigilantes quanto à rebeldia, quanto à desobediência, quanto ao quebrar dos seus mandamentos. A nossa vida precisa ser uma vida de prática obediente a Deus, prática obediência a Deus. É isso que temos que fazer. Então ele adverte: olha, vejam que vocês foram duros, vocês foram rebeldes, vocês foram desobedientes, vocês negligenciaram a Deus. Ainda assim, Deus foi fiel para com vocês, para conosco. Entendam que na nova terra, na nova experiência de vida, o pecado precisa ser banido. A desobediência a Deus precisa ser banida. Queridos, entendamos isso. A outra lição está no verso 16 do capítulo 32, quanto à prática daquilo que Deus abomina. O verso diz: com deuses estranhos o moveram a zelos, com abominações e provocaram Deus a ira. Meus queridos, a Bíblia Sagrada, só ela nos fala das coisas que Deus abomina. Coisas que Deus abomina são coisas que Ele não concorda, são coisas contrárias à santidade. No entendimento geral, tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus é abominável a Deus, ainda que sejam coisas boas. Mas se não está em harmonia com a palavra de Deus, Deus abomina. Portanto, devemos deixá-las antes da travessia do Egito, do Jordão. Atravessamos o Jordão com um novo espírito de santidade diante de Deus. Outra lição que nós precisamos aprender é o que está no verso 20 do capítulo 32, quando ele diz assim: e disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque geração perversa são eles, filhos em quem não há fidelidade. Portanto, o Moisés está advertindo o povo quanto que haviam perdido a sua lealdade a Deus e se tornaram leais às coisas do mundo. O apóstolo João, no Novo Testamento, ele diz que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Portanto, meus queridos, as coisas que esse mundo nos oferece, nós devemos observá-las e compará-las com a palavra do nosso Deus, e se elas estiverem em desarmonia com a palavra
do nosso Deus não devem ser mantidas nos nossos corações e nos nossos entendimentos. Devemos rejeitá-las, repudiá-las e deixar aqui no lugar da passagem para a nova vida. Estamos saindo do confinamento, mas devemos saber e devemos deixar aqui, antes da passagem do Jordão, deixá-las todas aqui. Se Deus discorda, se a palavra de Deus discorda, deixemos-las aqui e atravessemos o Jordão e possuamos uma terra com espírito de obediência, de santidade. Veja que a exortação à vida de santidade está escrita no livro de Josué, nos primeiros versículos, que diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, do pacto, do compromisso. Levantai a arca e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Não deveriam cruzar o Jordão com essas práticas e manchas. Meus amados, a presença de Deus depende de arrependimento, de quebrantamento, de contrição, de pedido de perdão a Deus. Depende da transformação das nossas vidas, da libertação das nossas vidas integralmente das coisas do Egito e do deserto, a fim de que possamos herdar a promessa de Deus. Meus queridos, minhas queridas, santificai-vos hoje. Nós estamos, a grande dificuldade da humanidade em estar sofrendo por conta do coronavírus, é porque o mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O mundo quer é pecar, o mundo quer é iniquidade. E a Bíblia diz que Deus rejeita os que praticam a iniquidade. A iniquidade nada mais é do que a prática do pecado, como se não fosse pecado. Quantos de nós temos visto isso acontecer? As pessoas começam a praticar pecado em nome da quebra de paradigma, em nome da quebra de tabus. As pessoas praticam o pecado que passa a ser iniquidade, e a Bíblia Sagrada diz que os que praticam a iniquidade, o pecado como se não fosse pecado, não haverá entrada para eles na terra prometida. Não haverá. Jesus disse no final do Sermão da Montanha: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Ele está dizendo: apartai-vos de mim, malditos, vós que fostes rebeldes, de dura cerviz, desobedientes, adoradores de deuses estranhos, idólatras, adoraram o bezerro, levantaram monumentos que não eram aprovados por Deus. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a deslealdade, vós que praticais a infidelidade, vós que praticais a desobediência, a irreverência, a insubmissão, vós que fostes de dura cerviz, rebelde diante de Deus, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Portanto, meus queridos, saindo dessa experiência de confinamento, de pandemia, possuamos a nova etapa das nossas vidas, mas possuamos-a em santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia e graça de Deus. Sem santidade, diz a Bíblia Sagrada no livro aos Hebreus: segui a paz com todos e aquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, não veremos a Deus, não experimentaremos a presença de Deus, não conduziremos a arca de Deus. A arca de Deus, a presença de Deus é conduzida por aqueles que santifiquem-se hoje, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, não tenha medo de entrar na nova experiência de vida. Encha o seu coração de fé, de esperança, pois o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. O socorro bem presente no dia da nossa angústia vem do Senhor. Ao contrário dos surrealistas, o cristão não nega o perigo e o mal. Ele não nega, nós não negamos. Longe disso. Nós o reconhecemos plenamente que o perigo existe, o coronavírus está aí, existem os cuidados que precisamos ter. O coronavírus é uma doença como outra qualquer, não é tanto quanto divulgaram que seja, mas é uma como outra qualquer. Ele existe e nós não fazemos vista grossa a isso, tanto que honramos todos os cuidados orientados pelo Ministério da Saúde e pelas autoridades. Mas a palavra de Deus, queridos, narra de forma clara os perigos da vida cristã. Todos eles estão associados àquela condição de desobediência, de irreverência a Deus. Tanto que essa é a grande razão de Deus mandar o Moisés exortar o povo, e também Josué fez isso. E nós devemos saber, meus queridos, que Deus está conosco. Nós estamos para iniciar uma nova etapa da vida, mas isso tem que ser sem o governo do pecado. Nós devemos entender que a nossa vida não é nossa, é de Deus, se somos crentes genuínos. A nossa vida é de Deus. O nosso coração ele não pode ser conduzido pelas nossas razões, as nossas justificativas, mas ele tem que estar permeado das razões de Deus, que são as melhores para nós. Nós devemos renunciar tudo aquilo que discorda da palavra do Senhor, tudo. E nós devemos saber que estamos vivendo o tempo do deserto, da crise, da pandemia, mas nós deixamos tudo aos pés do Senhor, à ordem do Senhor, ante o Jordão, e atravessamos para a nova vida, com aliança, compromisso, santidade em nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Honremos, pois, a ele acima de tudo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, o seu coração. E nesse 74º dia de confinamento, você esteja consciente de que deve estar na presença de Deus, andar na presença de Deus e viver a presença de Deus, a fim de que a guarda de Deus, aquela promessa que o Senhor Jesus Cristo disse no livro de João, ele disse: viremos, eu e o Pai, viremos e faremos nele morada. Ele diz, a palavra de Deus diz que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Esse é o ensino do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te dê graça para a glória de Deus. Nós queremos concluir essa palavra orando pelos pedidos que estão nessa caixinha, que os irmãos têm enviado por conta de não poderem estar cultuando coletivamente. Queremos orar pelas famílias, o suprimento, dar graças a Deus pelo fim do isolamento e também orar pelo governo do mundo e do Brasil. Oremos a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que ela encontre o lugar devido nos corações. Que esse momento, Senhor bendito, cada pessoa que ouvir esta palavra, seja em seus corações uma terra fértil, onde a tua palavra como semente possa ser plantada
e ela possa germinar, crescer, florescer e frutificar com frutos que desabrochem para a vida eterna. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada família que nesse momento, Senhor bendito, precisa da tua ação protetora, guardadora, supridora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, também pedimos pelos pedidos que estão dentro dessa caixinha, Senhor. Que o Senhor conceda resposta, vitória a cada pessoa que colocou o seu pedido aqui dentro. Abençoa as irmãs, família linda da irmã Francisca, meu Senhor, que pede oração. Ó Deus, alguns estão gripados, graças a Deus, porque não é coronavírus. Pedimos que a tua mão se estenda sobre aquele lar ali, Senhor querido, também sobre a vida do seu João, que está naquele hospital. Deus, repreende o mal todo, Senhor, e mantém o povo, teu povo, saudável para a tua glória e para o teu louvor. Oramos, ó Deus querido, pelo governo do mundo, Senhor. Continua a repreender o príncipe deste século e estabelece, Senhor bendito, a tua ordem, o teu governo, o teu domínio, que o Senhor governe aqui na terra como o Senhor governa lá no céu. Acampa os teus anjos e abençoa com vitória o povo, Senhor, o governo do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, os governos dos estados, os prefeitos, ó Deus, vereadores, os deputados federais, estaduais, os senadores, as autoridades da saúde, meu Senhor querido, continua a movimentar a tua mão poderosa, Senhor, repreendendo todo o mal e estabelecendo a tua justiça, independente do arrojo que se levanta a iniquidade. Mas o Senhor conceda suporte, segurança, proteção e guarda àqueles, ó Deus, que temem ao Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe nesse dia e mais essa transição de saída do isolamento social para o reinício gradativo das atividades das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, assim nós oramos, rogamos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe, sejam vitoriosos e iniciem a nova etapa na sua vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Antes de terminarmos o culto, eu quero dar uns pequenos avisos, amém? Que quem tem seus dízimos e as suas ofertas para entregarem no templo, o templo vai estar aberto às segunda, quartas e sábado, no período de 9 horas da manhã às 2 da tarde, amém? Quem tem seus dízimos e as suas ofertas para entregarem, o templo vai estar aberto. E quem tiver pedido de oração, que você possa deixar nos comentários do vídeo, ou então fale conosco no direct do Instagram, amém? E também não se esqueça de deixar o seu like, nos ajude a propagar o evangelho da palavra do Senhor, amém? E compartilhe com outras pessoas para que ela escute, ela tenha um momento com Deus, amém? De louvar, de escutar a palavra do Senhor, amém? E até mais, Deus abençoe.